Mateus capítulo 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O livro de Mateus, ele começa de uma forma bem interessante, que ele começa assim como o livro de Gênesis, aí falando de várias genealogias, gerações. O livro de Mateus, ele começa com a genealogia. Quando você vai para o livro de Lucas também, o livro de Lucas começa com a genealogia também. Só que a genealogia do livro de Lucas, ela é mais extensa do que a genealogia do livro de Mateus. Porque o livro de Mateus, ele começa com a genealogia a partir de Abraão. O livro de Lucas, ele começa, na verdade, ele não começa de Adão, ele começa de José e vem até Adão, filho de Deus. Ou seja, o público de Lucas, ele tinha o interesse de mostrar que Jesus é filho de Deus. Mas Mateus, ele estava ali, o seu evangelho, o conteúdo que ele estava passando, ele tinha o objetivo de alcançar o povo judeu. E o povo judeu, eles diziam que era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E ele esperava o Messias de quem? De Davi. Ele esperava que o Messias viria da raiz de Davi e que ele seria descendência de Abraão. E, portanto, Mateus, ele começa a genealogia, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Só que vamos imaginar que quando o povo judeu, aqueles a quem Mateus direciona este livro, eles esperavam Jesus como? Um Jesus grandioso, perfeito, e era. Só que eles estudavam, e a interpretação do Messias que eles tiveram foi diferente da realidade do Messias que veio. Primeira coisa que eu aprendo com essa história aqui é que nós, quando estudamos a Bíblia e colocamos os nossos óculos adventistas, nossa interpretação adventista, precisamos colocar Jesus no centro, para que nós não perdamos ele e formamos o Jesus segundo também a nossa vontade, como eles formaram um Messias que não batia com o real Messias que chegou. Mas essa genealogia, ela ensina muito quem é o Messias. E ela continua dizendo no versículo 2, olha, Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Vamos parar aqui. Por que Mateus, ele começa com Abraão? Lembrando que ele quer provar que Jesus é Messias. Mas como começa falando aqui que ele é filho de Abraão? Porque Abraão gerou quem? Isaac. Agora a gente olha para Abraão. Quem foi Abraão? Abraão foi o pai da fé. Mas Abraão também, embora ele foi o pai da fé, quando Deus fez a promessa para ele, ele tentou realizar a promessa ou o sonho de Deus da forma dele. Ou seja, faltou fé em Abraão. Em alguns momentos, Abraão também mentiu. Você lembra da história ali com a sua esposa, quando ele disse que não era esposa, era irmã. Então Abraão seria uma pessoa digna de estar na genealogia de Jesus. Mas fala que gerou Isaac. Isaac também repete a mesma coisa que o pai fez. Ele também foi mentiroso no momento da sua vida. Mas Isaac gera Jacó. E como que foi chamado Jacó? Jacó era como que no começo da sua vida, como que era o significado do nome Jacó? Jacó também era um enganador. Como pode a genealogia daquele que é perfeito ter tanta raiz genealógica, eu vou dizer podre? Isso aqui é pouco ainda quando nós avançamos. Aí vem Judá. Você sabe a história de Judá, com Tamar. E Judá era aquele que estava impedindo o Messias de vir. Mas aqui na genealogia vai aparecer uma pessoa também. Judá gerou de Tamar, Pérez e Azera. Quando você olha para a história de Judá e a história de Tamar,
Se a gente for perguntar para as crianças hoje a história de Tamar, quantos aqui conhecem a história de Tamar, das crianças? Você pode contar a história de Tamar para a gente? Não sabe, né? Não lembra direito. A gente não conta a história de Tamar, porque a história de Tamar ela é muito negativa. Não é história tão bonita quando nós contamos a história de Ana, né? Daqueles personagens. A história de Tamar não é uma história muito positiva, né? Porque de uma forma estranha, ela falou assim, se o Messias vai vir de Judá, então Judá está impedindo o Messias de vir, porque ele não quer deixar os seus filhos casarem. Vem o primeiro filho de Judá. Ele era um homem muito mau, e Deus não permitiu que a descendência dele viesse daquele homem, porque ele era muito ruim. Mas não era porque ele era ruim, era porque ele era ruim e não era temente a Deus. E Deus sabia que aquele homem nunca ia se arrepender, e ele não poderia fazer parte da genealogia de Jesus pelo seguinte: Abraão mentiu, continuou mentindo? Não, continuou mentindo. Jacó era enganador, continuou sendo enganador? Não continuou sendo enganador. Percebe? Eles pecaram, mas eles não continuaram no pecado. E quando chega em Tamar também, ela acreditou tanto que o Messias poderia vir da descendência de Judá, que ela, de uma forma estranha, se passou por uma prostituta e aconteceu tudo aquilo ali, mas concebeu um filho. Qual foi o filho? Gerou Zera e Pérez. Gerou a Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab a Nasson. Nasson a Salmão. Salmão gerou a Raabe. Agora, quem era Raabe? Gerou, na verdade, de Raabe. Não gerou Raabe, gerou de Raabe. Quando nós olhamos para a história de Raabe, você vai para o livro de Josué, capítulo 4, repete várias vezes. Raabe era uma prostituta. Mas na genealogia de Jesus, na descendência de Jesus, uma prostituta, mentiroso, enganador, uma mulher que se passou por prostituta, como pode ele vir dessa raiz? E ele continua. Raabe gerou a Boaz. Esse de Ruth gerou a Obed. Ruth, você lembra de quem é Ruth? Ruth tem uma linda história, né? Quando nós olhamos para o livro de Ruth, Ruth era uma monita, ela não era israelita, mas uma monita, o que uma monita está fazendo junto com o povo de Israel? Você lembra de onde é descendência esse povo? Quando Ló sai de Sodoma e agora a sua esposa olha para trás, se transforma em uma estátua de sal. Ele tem 2 filhas, e essas filhas ali também rebedam ao pai e geram filhos, 2 filhos, 2 gerações ruins, e uma delas é os amonitas. E os amonitas sempre foram inimigos de Deus. Peraí, mas Ruth era um dos inimigos de Deus, ela não é descendência de Abraão. O que ela está fazendo aqui na genealogia? Sabe o que nós encontramos aqui? Que a graça encontra alguém mentiroso, que a graça encontra alguém enganador e transforma, encontra prostituta e transforma a prostituta. A graça encontrou Raabe, encontrou Ruth e transforma a vida de Ruth. Você vê que Ruth olha para Noemi e o que ela diz? Olha, aonde você for, eu vou também. O que você fazer, eu vou fazer também. Então aqui nós continuamos essa genealogia. Olha só, Ruth gerou a Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou a Davi. Quando chega em Davi, agora sim, Davi, aquele homem que foi ungido por Deus, esse sim é digno de estar na genealogia de Jesus. O homem que venceu batalhas. E Davi era aquele homem que foi um dos melhores reis de Israel. Mas Davi também, o que Davi aprontou? Davi adulterou. E se você for ler o texto na íntegra, você vai perceber
e aquela mulher estava indefesa, foi mandada buscar ela e praticamente aquela mulher foi estuprada. Pode a graça encontrar um estuprador? A genealogia diz que pode. E um assassino, porque Davi também se tornou assassino. Então, nós percebemos aqui que a graça de Cristo encontrou essas pessoas, alcançou e transformou essas pessoas, porque Davi foi chamado o homem segundo o coração? O coração de Deus. E quando nós prosseguimos nessa genealogia, aqui vem dizendo, gerou a Davi, o rei Davi. Davi gerou a Salomão, da que fora mulher de Urias. Agora olha só, Salomão, o texto ele deixa bem claro, Davi gerou a Salomão da mulher que era de quem? Poxa, como é que pode? Um homem casado, ou um homem gerar um filho com uma mulher de um outro homem. Pode isso na genealogia? Mas aconteceu. Então você percebe quem é. Então, se aquelas pessoas olham para Jesus, imagina Jesus agora. Jesus, qual o pecado que Jesus cometeu? Jesus cometeu algum pecado? Nenhum pecado, nenhum erro. Agora, todos aqueles que eram os heróis da fé dele, todos eram pecadores. Então Mateus está querendo mostrar isso. Vocês sempre acreditaram em Davi, em Abraão, que foram pessoas que pecaram. Agora vem esse que não peca, vocês não vão reconhecer ele como filho de Deus. Ele nasceu de uma forma miraculosa, como nós vamos ver. Então, aparece aqui Batseba. Então aparece aqui a figura de Batseba também, que gerou a Salomão. Agora Salomão foi um rei bom, sim ou não? Ele foi um rei não tão ruim como alguns, mas ele também não foi aquele homem perfeito. Nossa, aquele ali é o servo de Israel. O homem conseguiu tantas mulheres. E imagina a vida de Salomão, hein? Será que era feliz com tantas mulheres? Aquelas mulheres tudo brigando por causa dele. Não tinha paz aquele homem. Eram 700 mulheres, e, se eu não me engano, 300 concubinas. E esse homem também, ele fez um monte de coisa. Um monte de coisa certa, mas fez um monte de coisa errada também. Ele não era um homem, no nosso julgamento, de ser digno de fazer parte da genealogia de Jesus. Pode Jesus vir descendência de um homem como esse? Poderia acontecer isso? Salomão gerou a Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés a Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e seus irmãos. E no tempo do exílio da Babilônia, depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Eliaquim a Azon gerou Sadoc e Aquim a Elude gerou Eleazar a Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Jesus nasceu de quem? Maria, mas a palavra aqui, que a gente repetiu muito, parou aqui. A palavra gerou. Maria não gerou. José não gerou filhos. Quem que gerou filhos? Quem gerou filho agora foi, quando nós vamos para o versículo 18, diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria sua mãe desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, ou seja, não foi gerado porque eles não coabitaram, não teve relação sexual para que gerasse filho. E aí chegamos o quê? Não coabitado, achou-se grávida pelo Espírito. Se Jesus nasce com a natureza desses homens, ele seria também uma tendência de ser mentiroso. Ele não nasceu com essa tendência.
A geração acaba aqui. Jesus nasceu pelo Espírito Santo. Por quê? Jesus precisava vencer o mal na condição de Adão antes do pecado. A natureza após pecado, nós vemos na genealogia, não encontra um justo sequer. Todos aqui carecem da glória de Deus. Não há ninguém que possa dizer assim: olha, no Antigo Testamento o fulano todos foram salvos pela graça e foram salvos mediante a fé. A graça encontrou essas pessoas aqui. Mas eu gostaria de destacar um homem. Nós pulamos ele aqui, mas eu gostaria de destacar um homem, porque para mim, esse homem aqui, pelo aquilo que ele fez, eu falo pela nossa natureza humana. Nós acreditamos que não existe inferno, né? Mas se eu fosse Deus, eu prepararia um pequeno inferno só para ele. Porque o homem, ele fez do reinado dele um inferno. Esse homem aqui, ó, está no versículo 9. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acaz a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés. Agora vamos lá. Ezequias, você também conhece a história de Ezequias. Ezequias é uma história muito conhecida. Ezequias, qual que é o ponto que nós mais lembramos da história de Ezequias? Ele orou e pediu a Deus. Ezequias era um homem que estava para morrer, ele estava doente, ele estava condenado à morte, e ele faz uma oração pedindo o quê? Mais tempo de vida. E Deus dá para ele quanto tempo? 15 anos. Deus dá 15 anos para esse homem de vida. É graça ou não é? Graça. Você está para morrer e você recebe mais 15 anos, é uma bênção muito grande. Só que nesses 15 anos, esse homem, ele faz aquilo que não deveria também. Vem ali os comissários de Babilônia, vê ali Israel, e ele começa a mostrar tudo menos o Deus de Israel. Há um momento de eles ser uma testemunha fiel de Deus e falar do que Deus fez na vida dele, que Deus tinha curado ele. O que aconteceu? Ele não dá o testemunho, ele mostra os bens, as obras que ele tinha feito. Só que esse homem, dentro desses 15 anos, ele gera um filho, e esse filho chama Manassés. Vamos ver um pouquinho quem era Manassés. Volta um pouquinho a sua Bíblia aí, no livro de 2 Crônicas capítulo 33. Olha só o filhinho de Ezequias. Olha, capítulo 33, versículo, diz assim, ó: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. 55 anos reinou em Jerusalém. Para aí. Esse filho de Ezequias, ele é o que reina por mais tempo em Israel. Quanto tempo? 55 anos. Ele reina por 55 anos. E olha só o que ele faz nesse reinado de 55 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Balaíns. Ou seja, Ezequias, no seu reinado, ele derruba um monte de altares a outros deuses. Esse filho dele começa a levantar os altares aos Balins, a Baal. Diz assim o versículo 3: pois tornou, versículo 4: edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito em Jerusalém: porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Enom. Adivinhavas pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçaria, tratava com necromantes e feiticeiro, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira.
também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais. Então olha só, olha o tanto de coisa que esse homem, ele começou a levantar os altares, começou a adorar outros deuses, ele levantou altares por todos os cantos, e aliás, ele tinha várias concubinas, e ele tinha filho com cada uma dessas concubinas, que cada uma adorava um deus. E o que ele fazia? Ele pegava o seu filho, pegava o filho dessas concubinas e colocava nos braços de Moloque. Moloque era uma estátua bem grande de ferro, que eles aquecia com uma caldeira, até o ponto dos seus braços ficar parecendo uma brasa. E ali ele pegava os seus filhos e colocava nos braços de Moloque como sacrifício a ele. Os profetas também diz que um dos profetas, o qual estava no tempo dele e foi adverter ele, chamado Isaías. Sabe o que ele fez com Isaías? Ele pegou uma madeira, um tronco, cortou o tronco no meio, colocou Isaías deitado no meio e colocou 2 homens para serrar. Fez um sanduíche de Isaías. Secou Isaías no meio. Olhando para esse homem, você para pensar o seguinte: por que Ezequias não morreu? Se é para gerar um filho, para que passe 55 anos fazendo o que é mal diante dos homens, desobedecendo a palavra de Deus, pode esse homem estar na genealogia de Jesus? Pode agora um assassino, agoreiro, feiticeiro, assassino está lá? Aí você entende quando a gente pensa que devia ter um inferninho só para ele. Mas a história dele não para aí. Olha só o que diz aqui o versículo 10. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Deus falou novamente: Manassés, arrepende-te, homem, muda de vida, olha para a vida do seu pai, você precisa ser. Isso aqui era o rei de Israel, o rei que liderava o povo de Deus, era esse homem. Mas a graça encontra esse homem. Quando a graça encontra ele, olha só o que diz no versículo 11: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram a Babilônia. Sabe o que acontece aqui? Se você for para o livro de Jeremias, se eu não me engano, no versículo 5, Deus ele vai dizer assim: olha, Nabucodonosor é meu servo, e se vocês desobedecerem a palavra de Deus, vou continuar desobedecendo a minha palavra, eu vou enviar Nabucodonosor, e ele vai pegar você, e esse lugar aqui será um deserto, Jerusalém, e eu vou levar vocês tudo lá cativo. O que aconteceu? Era exatamente no reinado de Manassés. Foi Nabucodonosor, o Espírito Santo impressionou Nabucodonosor para que ele fosse e pegasse esse povo e levasse cativo. Que Deus trabalhou no coração de Nabucodonosor, mas não conseguiu trabalhar no coração de Manassés. Mas olha só como Deus ele é tremendo. Tem um ditado que eu não gosto dele, porque as pessoas dizem assim: se não vem pelo amor, vem pela... A dor é o desespero de Deus de mostrar o seu último ato de amor. Não é pela dor, é pelo amor. Porque quando o pastor tem que quebrar a perna de uma ovelha para que ela não fuja do rebanho, ele está fazendo isso por quê? Por amor. Embora teve que doer, mas nesse momento aqui que o texto diz que Deus enviou o exército da Síria, levou eles para a Babilônia,
e pega ele e coloca uma argola aqui, ó, no nariz dele, e sai arrastando de Jerusalém a Babilônia. Imagine o rei de Israel sendo arrastado com uma argola no nariz. Mas sabe o que aconteceu nesse tempo de Jerusalém para a Babilônia? Olha só o que diz o versículo 12. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era. Manassés está na genealogia de Jesus porque ele era um pecador que ele era um assassino, um homem violento, idólatra, feiticeiro, agoreiro, que se tornou um ex. Ele deixou. A graça, se a graça é o suficiente para salvar Manassés, ela pode me salvar também. Você acha que pode salvar também, sim ou não? Pode sim. A graça de Deus, ela é maravilhosa. Mas ela precisa, para ela ser eficaz e atuar com o seu poder salvador na nossa vida, precisa acontecer uma coisa. O que Manassés fez? Ele poderia ter feito isso no momento de alegria, de saúde, mas ele fez no momento onde ele estava sendo levado a cativo, sentindo dor, torturado. Mas ainda nesse momento, ele fez uma súplica a Deus, ele fez uma oração, e a partir daquele momento, o que a palavra de Deus diz? Que Deus foi favorável. Sabe o que esse texto diz? Que quando eu me humilho diante de Deus, independente de quem eu sou, de quem as pessoas falam que eu sou, ou o que eu fiz, ou o que eu não fiz, quando eu me humilho diante de Deus, suplico a Ele a misericórdia dele, Ele passa a ser o quê? Favorável. Passa a ser favorável. E se você continuar a história de Manassés, ele volta para Jerusalém. Ele derruba todos os altares. Ele quebra toda a idolatria. E ele começa a mostrar e falar que o nosso Deus, Ele é o único Deus a quem deveríamos adorar. Irmãos, essa genealogia, ela está aqui para mostrar o seguinte: que você também faz parte dessa genealogia. Mas o seu nome pode permanecer nessa genealogia ou não. Rabi, em algum momento, também ela fez uma súplica, acreditou no Deus de Israel. Ruth também entregou humildemente o seu coração, deixando todas as suas crenças, a sua nacionalidade, e aceitando o Deus de Israel como seu Deus. Davi também confessou os seus pecados, deixou a sua vida de pecado e se tornou um homem segundo o coração de Deus. E todos eles fizeram a mesma coisa. Agora, veja comigo o que diz o livro de Gálatas, capítulo 3. Lendo 26 em diante. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Como isso acontece? Você foi gerado pelo seu pai e pela sua mãe. Mas para você fazer parte da genealogia, você não pode ser gerado. Você tem que ser transformado. E tem um momento da nossa vida que nós precisamos fazer o quê? Morrer para o pecado e nascer do Espírito. Jesus nasceu do quê? Do Espírito. E nós agora precisamos nascer do Espírito. Então agora passamos a ser filhos de Deus por meio de Jesus, quando nascemos do Espírito. E o texto ele continua dizendo assim, versículo 27: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestis. De sorte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, e também sois descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Eu entro nessa genealogia, você entra nessa genealogia através de Jesus. Quando você morre no pecado e nasce pelo Espírito, você passa a ser descendência
de Abraão também. Você passa a ser descendência de Abraão. Então, quando nós morremos e fomos batizados, nós morremos pelo pecado. E nascemos agora. Sabe o que isso ensina para a gente? Que o amor de Deus ele é uma extensão muito grande. Que independente daquilo que você é, o que você foi, ou se você conhece alguém que para você é a pior pessoa do mundo, a graça pode encontrar e salvar essa pessoa a partir do momento que ela faz o quê? Manassés fez: se humilhar e fazer uma súplica. Como que Manassés fez isso? Qual é a condição que ele tinha? Talvez ele não tinha condição de ajoelhar naquele momento, mas dentro do coração dele, ele reconheceu quem era o Deus de Israel. Se tu és o Deus mesmo, transforma minha vida. Eu quero experimentar esse amor seu. Eu gostaria de terminar o texto a mensagem de hoje, lendo Romanos capítulo 8. Lendo o capítulo 8, versículo de número 35. É um dos versículos que para mim, dos mais bonitos da Bíblia. E aqui ele diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia que Manassés sentiu? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Sabe o que acontece aqui? Deus ele fala assim: quem é que pode separar vocês ainda do pecado do amor de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É a pergunta do apóstolo. O que pode te separar do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus. Ele está de braços abertos para salvar todos, a partir do momento que todos estejam também dispostos a deixar a sua vida de pecado. Essa é a condição. Eu te salvo e você vive a vida segundo Cristo. E ele diz mais, versículo 38: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode te separar do amor de Cristo. Significa que a graça ela está disponível hoje para você. Ela está disponível para você hoje. Ela pode te salvar, te transformar e ser uma pessoa completamente diferente. Mas nós precisamos nos posicionar, suplicar. Sabe, para nós que já aceitamos Jesus, a genealogia veio para aquelas pessoas que já se achavam raiz de Abraão, de Isaac e Jacó. Eles estavam muito seguros. E eles achavam que Deus não poderia andar com pecadores. Como pode esse comer com publicanos e pecadores? Como pode esse receber essa mulher se ele soubesse quem era essa mulher? Essa mulher era uma adúltera. Ele não sabia. Eles esqueceram que na genealogia de Jesus estavam todas essas pessoas que foram transformadas pela maravilhosa graça de Jesus. Sabe o que essa genealogia diz? Que a graça brota em árvore genealógica. Às vezes nós temos medo, né? Porque fala assim: olha, o pai foi tão ruim, o filho vai ser influenciado, vai ser assim. Não. Quando chega Jesus, ele quebra essas coisas, ele quebra as maldições que os filhos herdaram dos pais pela primeira, segunda até a quarta geração, diz o mandamento. Então a graça de Jesus ela é suficiente para quebrar tudo aquilo que você vem herdando, que você adquiriu durante o tempo. A graça de Jesus ela é poderosa para nos salvar. Nesse momento nós vamos cantar o hino Infinita Graça. Se você se sente também resgatado, alcançado por essa graça, enche o seu coração de felicidade ao cantar e de volta agora a verdadeira adoração com a súplica.
Obrigado, Senhor. E se você está precisando dessa graça, é o momento de você também suplicar a Jesus: Senhor, eu não sou digno de estar aqui, mas eu vi hoje que a tua graça pode me colocar como descendência de Abraão e merecedor da promessa também.